início do nosso estudo, nós vamos ler 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos 17 e 18, que diz assim: Orai sem cessar, sede grato por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Bom, nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós aprendemos na última live, no último estudo, que Deus nem sempre dá aquilo que achamos que precisamos. Ele não realiza o nosso desejo, ele realiza o desejo dele. Lembra-se que eu falei que às vezes Deus não te abre uma porta de emprego, mas ele cria em você força para você aprender a viver na dependência dele. Deus às vezes não nos cura porque ele quer que a gente se sinta ou a gente desenvolva a dependência dele, sabendo que na mão dele está a nossa vida, a nossa saúde. Então, essas pessoas, algumas pessoas que querem que as suas orações sejam rapidamente respondidas, e quando não acontece, elas se frustram, a tal ponto de se afastarem de Deus. Mas devemos ter em mente que quando oramos, Deus não está obrigado a responder esta oração. A nossa fé não obriga Deus a fazer nada. Algumas pessoas até confundem, e veremos isso nos nossos próximos encontros, nas próximas lives, que algumas pessoas confundem fé ousada ou a ousadia criada, movida pela fé, com a petulância. Algumas pessoas não são ousadas, elas são petulantes. Elas exigem porque creem, elas exigem que Deus as atenda. E isso nem sempre acontece, porque Deus não está sujeito à fé de ninguém. O ponto fraco de Deus é um coração quebrantado e contrito. É a isso que diz a Bíblia que Deus não rejeita. Deus não rejeita a um coração quebrantado e contrito. Ele não resiste. Então todo aquele que se chega a ele deve crer primeiramente que ele existe e que é abençoador dos que o buscam. É verdade que às vezes a palavra nem bem chega à nossa boca e o Senhor já a conhece. É isso que diz o Salmo 139, versículo 4. Que ainda nem a palavra chegou à nossa língua, à nossa boca. E o Senhor já conhece, mas o fato dele conhecer o que eu vou pedir a ele em oração não quer dizer necessariamente que ele vai atender a essa oração. Outras vezes, nós precisamos clamar de dia e de noite, mas mesmo clamando de dia e de noite, ou seja, em uma campanha de oração, isso não é garantia de que Deus vai responder a nossa oração de acordo com o que estamos pedindo através da oração. Então nós precisamos ter sabedoria e simplicidade diante de Deus. Lucas 18, 17 diz assim: não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Esse depressa é na vontade de Deus, porque Deus não tem pressa para nada. Aquele que tem pressa não tem o controle do tempo. E Deus tem o controle do tempo, então ele faz tudo no tempo certo. A Bíblia chama de tempo oportuno. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem ou dos homens, que é regido por segundos, minutos, horas, décadas, séculos, milênios. O tempo de Deus é um tempo infinito, aonde ele se move. Ele é o Senhor do tempo. O Senhor do tempo não tem pressa. Ele não tem pressa para atender a tua oração. Ele vai atender e responder a tua oração no tempo certo. Então creia nisso. Que nem tudo é porque eu clamo de dia e de noite. Não é porque eu jejuei. Não existe essa receita. A única receita, vamos dizer assim, se é que existe uma receita, é um coração obediente, quebrantado e contrito. E esse coração obediente, quebrantado e contrito estará na dependência de Deus, se ele quer ou não atender a sua oração. Tudo que recebemos é pela infinita graça e misericórdia do Senhor. Tudo que você tem hoje foi porque Deus quis te abençoar. Ele abençoa a todos. Ele ama a todos e ama a tua vida. Então espere nele e não desista de orar.
Não é porque o Senhor não te atendeu imediatamente que Ele não se importa com você, que Ele não te ama. O Senhor te ama e vai responder a tua oração em tempo oportuno. Espera, confia. Algumas pessoas, por causa do imediatismo do mundo, elas desaprenderam a esperar em Deus, a descansar em Deus. E quando a pessoa para de descansar em Deus, ela se sente aflita, estressada. Aí ela não sabe mais lançar aos pés do Senhor toda a sua ansiedade. Pelo contrário, ela encontra meios para a satisfação dessa ansiedade, para o controle dessa ansiedade, seja na comida, seja na bebida. Ela vai procurar outros meios para satisfazer essa ansiedade, quando a Bíblia diz que é para a gente lançar aos pés do Senhor toda a nossa ansiedade. Aprender a esperar em Deus é um remédio maravilhoso para o estresse e para a ansiedade. Muitas pessoas que desaprenderam a esperar com paciência no Senhor, e a seu tempo Ele vai se inclinar e ouvir o clamor, essas pessoas estão ficando deprimidas. Mas a oração que espera, a oração de um coração quebrantado e contrito, que sabe que tudo vem de Deus, ele depende do Senhor, isso vai sarar a sua vida, vai sarar a tua alma. Espera no Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Algumas coisas acontecem quando eu oro. O tema dessa live, dessa reflexão, desse estudo é: o que acontece quando eu oro? 4 coisas acontecem quando eu oro, quando você ora. Deus às vezes demora, isso é sobre o nosso ponto de vista. Então às vezes a oração não é respondida no tempo imediato, mas no tempo dele. O nosso bem, ou seja, para o nosso bem é que Deus trabalha. Para o bem que a gente deseja é que Deus trabalha. E às vezes esse bem, essa coisa boa, ela não vem rapidamente. Ela demora, para que a gente saiba reconhecer que tudo vem da mão do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: do mesmo modo o Espírito nos socorre em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. Mas o Espírito, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam por palavras, ou seja, com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que nem sempre a gente sabe orar no momento da fraqueza, da tribulação, da angústia, da necessidade. Nós não sabemos orar como convém, porque nós queremos nos livrar rapidamente do problema. Nós queremos que aquele problema desapareça, então a gente ora. Mas a vontade de Deus é uma e a nossa é outra. Ele é que sabe que pensamentos ele tem a nosso respeito. São pensamentos de bem e não de mal, para que a gente alcance o fim que a gente deseja. Já que não sabemos como devemos orar, como devemos pedir, a gente recebe aquele silencioso, sonoro não. Deus diz não. E quantas pessoas não sabem conviver com o não de Deus? Acham que sempre Deus dirá sim a todas as nossas orações. Não é verdade. Não acredite nisso, não acredite em pregador, pregadora que diz que coloca Deus na parede, que exige de Deus porque você é filho de Deus. Não. Se você é filho de Deus e fica exigindo essas coisas, você está agindo como um filho pródigo, um gastador, que não sabe usufruir das bênçãos de Deus ou as bênçãos que Deus tem dado para a tua vida. Você mais pede do que agradece. Você gasta mais seu tempo correndo atrás do que você não tem, ou lamentando pelo que você não tem, do que agradecendo pelo que Ele já tem dado à tua mão, à tua vida. A primeira coisa, o que acontece quando eu oro? A primeira coisa, não acontece nada. Isso é frustrante, não é? É frustrante. Orar e não ser atendido. Orar e não ter nenhuma resposta de Deus. É frustrante. A gente pensa logo em desistir. Mas é aí que nós devemos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Devemos clamar, continuar clamando de dia e de noite, como nós lemos em Lucas capítulo 18.
Nós devemos confiar que Ele está ouvindo e a seu tempo Ele nos atenderá? Ou vamos desistir? Quantas vezes será que a gente já não desistiu de uma oração porque não fomos atendidos imediatamente às pressas como queríamos que Deus nos atendesse? Não acontece nada, a gente não tem sonho, a gente não tem visão, nenhum homem de Deus ou mulher de Deus, profeta ou profetiza, vem até a nossa casa, nos dá uma resposta de Deus. Não acontece nada, não acontece nada, nada, nada. A gente ora e não acontece nada. Mas não quer dizer que Deus não se importe conosco. Deus se importa conosco, Ele nos ama. O porquê que Ele age assim, quem sabe? Quem sabe por que Deus não atende a nossa oração? Ele sabe. E nós devemos nos curvar à sua sabedoria. E é aí que entra aquilo que eu falei anteriormente. A minha fé é suficientemente grande para saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então eu não preciso esquentar a cabeça. Eu tenho que ouvir o silêncio de Deus e mudar de rumo, ou persistir de acordo com o que Ele colocar em meu coração. A segunda coisa que acontece quando eu oro é que acontece exatamente o que eu não queria que acontecesse. Quantas vezes a gente já não pediu para que Deus realizasse um milagre e Ele curasse alguém, e a gente orou com tanta fé e Deus não curou essa pessoa? E não somente não curou, como Ele a tomou, Ele a levou para si. Que coisa frustrante. Quem não tem seus pés alicerçados na rocha, que é o próprio Senhor, quem não confia em Deus de todo o seu coração, sabendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável para a nossa vida, pode acabar se desviando, desacreditando em Deus. Mas eu orei com tanta fé, por que o Senhor não me respondeu? Porque não basta somente fé. Nós precisamos aprender que Ele tem o melhor para a nossa vida, mas arrancar a pessoa que eu amo da minha vida pela morte é o melhor do Senhor para mim? São perguntas que somente Deus pode responder à tua mente e ao teu coração. Nenhum pregador ou sábio desta terra pode te responder. Porque quando a gente ora para que não aconteça alguma coisa, acontece exatamente aquilo que eu pedi a Deus para que não acontecesse. Mas ainda assim devemos ficar firmes, não desistir da oração, porque o nosso Deus se importa conosco. E eu preciso aprender a dar graça em todas as circunstâncias. Eu preciso aprender a viver em qualquer circunstância, mesmo tendo a oração atendida ou não, ou tendo acontecido exatamente aquilo que eu não queria que acontecesse em oração. Efésios capítulo 1, versículo 11 diz assim: Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Segundo o conselho da sua vontade. Ele faz todas as coisas. O que é que a minha fé vai fazer comigo? Ela vai me colocar de joelhos. A minha fé me colocará de joelho ante a poderosa e soberana e sábia vontade de Deus. Bom, esse reconhecimento é expresso pelas palavras de Tiago, quando ele diz que os nossos planos devem ser colocados nas mãos do Senhor. Ou seja, se Deus quiser, acontecerá isso ou aquilo. Isso é depender de Deus, não é depender da fé. Eu falei no nosso último encontro que a nossa fé não é cega, a nossa fé é racional. Ela tem que ser pautada na palavra e na vontade de Deus. A terceira coisa, lembre-se que nem sempre isso acontece, são coisas que acontecem. A terceira coisa é mais maravilhosa, você vai até dar glória a Deus por isso. É que acontece exatamente o que eu pedi para Deus que acontecesse. A segunda coisa é, acontece o que eu não pedi. Eu pedi para acontecer uma coisa e aconteceu o contrário. A terceira coisa que acontece quando eu oro é, acontece exatamente o que eu pedi para Deus. Ele nos dá exatamente o que pedimos. Ele nos dá exatamente o que eu pedi, o que eu pensei. Nessa hora, muitos de nós,
Todos nós dizemos que o Senhor é maravilhoso, é bom, o novo cântico de louvor em nossa boca. Sabemos ser gratos e agradecemos, glória a Deus, porque Ele nos deu exatamente. Alguns até se ufanam e acham que criaram uma receita. Olha, eu cantei tantos hinos, olha, eu fiz isso, eu fiz tanto jejum, eu passei tantas horas de joelho, eu orava 4 vezes por dia, eu orava, fazia jejum 5 vezes por semana, eu corri atrás, eu me dediquei. Não, Ele te deu, Ele me deu por causa da sua infinita graça e amor, a sua misericórdia. Foi isso que fez com que eu recebesse a bênção, exatamente como eu pedi e pensei. E a quarta coisa, é mais maravilhosa ainda, que reflete o seu amor, bondade e poder sobre nossa vida. Ele nos dá muito mais além do que pedimos ou pensamos. A primeira coisa que acontece quando eu oro, nada. É como se Deus não me ouvisse. É como se Ele não me amasse, mas Ele me ama. A segunda coisa, acontece exatamente o que eu não queria que acontecesse. O que eu pedi para que não acontecesse, aconteceu. Ele expressa a sua soberana vontade, de acordo com o conselho da sua vontade, é que Ele faz todas as coisas. A terceira coisa, acontece exatamente o que eu pedi, o que eu pensei, o que desejava o meu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Isso se cumpriu em minha vida. E a quarta coisa, muito mais além do que eu pedi e pensei. Muito mais além. E eu me lembro agora de Salomão, quando ele pediu sabedoria. Deus não me deu apenas sabedoria. Deus lhe deu muito mais do que ele pediu isso. Quantas vezes será que Gideão, ao malhar o trigo no lagar, não pedia para que Deus livrasse o povo dos midianitas? Deus fez muito mais. Usou ele para livrar o povo dos midianitas. Quantas vezes você já não pediu algo para Deus e Deus te deu muito mais além do que tu pediu ou pensou? Esse é o nosso Deus. Por isso não devemos desistir da oração. É a nossa única maneira de conversarmos com o nosso Deus. Ele é poderoso para fazer grandes coisas, mas na maioria das vezes, Ele, o Senhor, sabe de todas as coisas e nos dá graciosamente o melhor. Ainda que nem tenhamos pedido, ainda que nem tenha passado pela nossa cabeça ou tenha desejado no nosso coração, Ele nos abençoou. A gente nem esperava isso, a vida estava boa do jeito que está e Deus nos surpreende com algo maravilhoso. É o Deus que precisa ser glorificado. E para encerrarmos, o melhor de Deus para a nossa vida é Jesus. Todas as outras boas coisas que acontecem são as demais coisas que nos serão acrescentadas. Nada nos será tirado em Cristo. Pelo contrário, nos será acrescentado. Porque a palavra de Deus diz: bem sei que pensamento tenho acerca da tua vida. Tenha isso para a tua vida. Deus sabe o melhor para a tua vida. Confia em Deus. Creia nele. E tudo Ele fará.